Bom, retomando aqui as obras simbólicas da arquitetura brutalista do Recife e região metropolitana, do capítulo 4 do livro Brutalismo em Pernambuco, Guia da Arquitetura nas Décadas Ausentes, 60 a 95, eu vou trazer para vocês algumas informações sobre mais algumas obras que fazem parte desse cenário. A primeira delas é a antiga fábrica da Hering, do Nordeste, S.A., Malhas, atual complexo industrial empresarial do Norte, CIEM. Esse complexo foi projetado pelo arquiteto Hans Brois, certo? Na Avenida Ingo Hering, no bairro de Paratibe, no município de Paulista, no Grande Recife. A fábrica da Hering foi projeto desse arquiteto renomado esloveno que veio para o Brasil, o Hans Brois, trabalhar para o grupo Hering, onde ele projetou todas as fábricas da Hering no Sul e no Sudeste. E aqui no Nordeste, a gente tem a honra de ter esse projeto que foi premiado pelo IAB Brasil, tá? E publicado em revistas como Projeto e Arquitetura, que era um clássico dos anos 80. A fábrica da Hering, ela faz parte de um grande conjunto fabril, onde tem a fábrica da Hering e do lado tem a Tecanol, certo? A Tecanol fazia os fios em algodão e a Hering as malhas, certo? Ela foi implantada através de recursos do FINO, Fundo de Investimento do Nordeste, da Sudene, com verba da Sudene, tá? E o Hans Brois, que era um arquiteto muito criativo, muito meticuloso, e mestre do brutalismo no Brasil, né, que depois se sediou em São Paulo, fazendo obras em todo o território nacional. Hans Brois foi um mestre da arquitetura brutalista, do uso do concreto aparente nas suas estruturas. E dentro dessa fábrica da Hering, eu chamo a atenção aqui para o bloco principal, que a gente chama monobloco, que era o bloco de produção. A entrada da fábrica tem o volume de administração, com apoio, tudo em concreto aparente, e com os jardins do Roberto Burle Marx. Eu fiquei muito triste, porque em 2020, ao visitar como estava a fábrica da Hering, eu vi que os jardins do Burle Marx já não existe mais nada. Tudo já foi acabado. Agora, o projeto em si, a construção dos blocos, continua. Aquela fábrica foi fechada e foi vendida para o Grupo Vicunha, que transformou aquele complexo industrial em um condomínio, tá, de pequenas outras indústrias que alugam aquele espaço e de forma que ele não fique abandonado, pelo menos isso. Mas eu vi na visita que o bloco principal, que é a grande estrela da composição, ele se encontra ocioso. Ele é gigantesco, trabalhavam 4.000 pessoas ali dentro. Agora, a solução arquitetônica é maravilhosa. A planta toda modulada, com uma estrutura mista de aço para o telhado, a estrutura metálica da cobertura com treliças espaciais, que era muito comum em meados dos anos 80, e com os pilares, né, de sustentação, vigas, fechamentos de paredes, peitoris, rampas, passarelas, escadas, tudo em concreto aparente. Gente, era muito cimento, muito cimento. Por isso que os arquitetos caprichavam nas soluções climáticas e chama atenção nesse projeto o cuidado que o Hans Brois teve com o clima do Nordeste, com o clima de Paulista, né, da região metropolitana. O terreno enorme, 30 e poucos hectares, no meio de uma mata atlântica, tá? Ele surge modulado, estruturado
e todo respeitando os condicionantes locais de ventilação, de insolação. E o Hans Bros detalha uns cobogóis enormes em concreto, lindos, certo? Que fazem o fechamento desse ambiente de produção do monobloco. Então, é um projeto com uma qualidade de detalhes, de brises, de cobogóis, de cobertura, de peitoril, tudo em concreto aparente, que denota a força, né, do lugar sobre uma arquitetura, mesmo que brutalista, né, com essa nova sensibilidade desses materiais austeros, brutos, né, em seu estado natural aparente, certo? O projeto, a obra não tem proteção legal, certo? Podendo ser descaracterizada, e isso nos deixa, assim, preocupada, né? Porque o que pode acontecer com esse grande complexo, com essa obra-prima do patrimônio industrial brasileiro, né? Porque ela foi eleita a melhor fábrica do Brasil em 1985. Pernambuco tem esse exemplar, mas ele é preservado por lei no nosso estado? Não, não é. Então, apesar do grupo que hoje administra, está cuidando, que é o Grupo Vicunha, está conservando, seria muito bom, né, se ele tivesse uma medida protetiva de preservação e também tivesse um uso, um reuso, uma reutilização para esse bloco principal. Sobre a obra do Bros, eu tenho estudado a fábrica da Hering desde 2020, como patrimônio industrial pernambucano, e tenho dialogado com o Bernardo Brasil, do Instituto Federal de Santa Catarina, com a Karine Dalfenbach, que também estudou o Hans Bros na sua dissertação de mestrado e na sua tese doutoral, fazendo uma ponte também com André Luiz Lima, com João Serralho, que escreveram e resgataram a obra de Bros no Brasil. Bom, continuando essa questão, essa discussão das fábricas brutalistas, a outra fábrica que eu trago aqui, e é lindíssima, é a fábrica da Bombril, certo? A fábrica da Bombril Nordeste. Ela foi projetada pelo Bossói, Arquitetos Associados, certo? E fica na BR-101, no município de Abreu e Lima, na entrada do Recife, quando você vem de João Pessoa. O estado de conservação dela está ativo e está bem conservada, e, por incrível que pareça, felizmente, a mesma indústria, né, o mesmo grupo, continua mantendo a fábrica até hoje. É uma fábrica também característica dessa arquitetura dos anos 80, onde os elementos estruturais em concreto, com os grandes painéis pré-fabricados de brises em concreto armado, dialogam com a cobertura metálica em treliço espacial. Eu vejo muita relação entre o partido arquitetônico, entre a concepção da Bombril e da Hering. Tanto que, em estudos passados, certo, eu tenho feito, né, esses diálogos analíticos sobre essas duas fábricas que, sem sombra de dúvida, bem caracterizam essa arquitetura brutalista, industrial, pernambucana. Uma em Paulista e outra em Abreu e Lima. Algumas pessoas têm estudado a fábrica, e aqui eu faço menção a Renata Caldas, certo? Que, em 2010, a sua dissertação de mestrado, Arquitetura Industrial em Recife, uma fase da modernidade. Entre as obras estudadas, ela analisou a fábrica da Bombril, e que foi orientada pelo professor Fernando Diniz, da Federal de Pernambuco, da qual eles têm feito
geraram artigos, tal, que me ajudaram nessa pesquisa. Eu também friso a importância da pesquisa na revista Projeto, certo? A revista Projeto, número 77, de 1985, tem uma matéria que me forneceu muitas fontes para eu poder entender esse projeto e saber que nessa arquitetura brutalista industrial, o que caracteriza, o que pesa é a estrutura em concreto armado para resolver as plantas, o espaço e as estruturas metálicas mais leves para as coberturas, funcionando como sombras ventiladas para melhorar o conforto desses ambientes. E aí, agora, chegando ao final das nossas análises, eu vou pegar aqui 2 edifícios em Recife e os 2 localizados no bairro de Boa Viagem. E assim, eu trago esses exemplares e um deles, infelizmente, enquanto eu estava concluindo o livro, ele foi demolido, que foi a Igreja do Bom Samaritano, que eu vou fechar com ele. A primeira dessas duas obras, que estão localizadas em Recife, no bairro de Boa Viagem, e é um bairro que a especulação imobiliária é muito grande, a antiga Sael Motos, tá certo? Projetada pelo escritório do Jerônimo e Pontual, que projetou IBM, que projetou Edifício Esparta e tantos outros, certo? Em parceria com o engenheiro calculista Ariel Valmagia, tá certo? Um uruguaio que trabalhou com Eladio Dieste. Um projeto que usou a estrutura da cobertura de pilares de concreto aparente e a cobertura em cascas de cerâmica armada. É uma obra assim singular da arquitetura recifense, né? Porque ela aplica todos os princípios que o livro do Roteiro para Construir no Nordeste, do Armando Holanda, pregou, certo? Quer fazer uma arquitetura criando sombras, ventiladas, com cobogóis. O projeto é de uma leveza impressionante e de uma materialidade linda, expressiva, onde a gente tem o concreto armado com o uso de cerâmica, que são materiais tão presentes, né, no nosso brutalismo pernambucano, porque a gente já viu várias obras usando essa materialidade, como o seminário, né, da antiga FOP, como a Biblioteca Central, né, como a Refesa, e aqui a Sael Motos, que tem essa diferença, né, dessa cobertura. Há pouco tempo, ela passou por um processo de reutilização, porque a Sael era uma representação, né, era de motos, fechou, e o prédio foi vendido para a rede de restaurantes Mangai, Inal, certo? E o arquiteto paraibano Léo Maia fez uma intervenção muito acertada. E visitando o projeto para pesquisa, eu fiquei encantada com o projeto de intervenção, porque eu acho que ele foi muito respeitoso com os atributos dessa obra. Nos preocupa, porque a obra ainda não está preservada, tombada por lei, nem nível municipal, nem estadual, e muito menos federal. O Docomomo Brasil entrou agora através do núcleo do Docomomo Pernambuco, e eu tive o prazer de colaborar com isso, com um pedido de urgência junto à Prefeitura do Recife, para evitar a descaracterização e a demolição desse exemplar, considerando o que houve com a obra da Igreja Episcopal do Bom Samaritano. Que aqui eu vou fechar esse bloco das obras pernambucanas com esse In Memoriam. Porque, gente, eu fiquei assim chocada
porque essa obra da Igreja Episcopal do Bom Samaritano, ela era considerada uma joia da arquitetura brutalista pernambucana. O projeto era das arquitetas que faziam parte do escritório Arquitetura 4, Arquitetas Associadas, em parceria com James Severson, Petrônio Cunha, que fez os painéis de cobogó e azulejo, e, mais uma vez, o Ariel Valmagia, que projetou as cascas em cerâmica, como ele tinha projetado para o edifício passado. Essa igreja, gente, ela se encontrava num bom estado de conservação, ocupava a esquina de um quarteirão no bairro de Boa Viagem, e as arquitetas Vera Pires, Carmen Maringa, Clara Calabria e Lisa Stassin, elas trabalharam com Janete Costa e com Bossoi e abriram o escritório anos depois, receberam essa encomenda e projetaram essa obra de arte, que era linda. Era uma igreja, gente, toda com estrutura em concreto, tá? Com fechamentos, tudo em cobogó, fazendo um tapete que o arquiteto paraibano, que estudou em Recife, Petrônio Cunha, detalhou. Então, eram vários tipos de cobogó fazendo tipo uma renda. O fechamento das paredes era uma renda em cobogós pintados de branco. E a cobertura era uma casca em cerâmica armada, com a cor, né, natural, bem brutalista, certo? E essa cobertura era reforçada, né, com estrutura metálica pintada de vermelho. Eu visitei a igreja o ano passado, visitei em 2023, visitei em 2024, e eu fiquei chocada quando, em setembro de 2024, a obra foi abruptamente demolida, certo? E ela se encontrava em bom estado de conservação. Simplesmente uma proposta de uma construtora para fazer um prédio, certo? Tentadora. A Igreja Episcopal vendeu. E toda essa composição foi grua abaixo. O trator derrubou tudo. Nós que fazemos estudos sobre arquitetura pernambucana, recifense, não é? Sobre essa produção, a gente ficou chocado e nos sentindo impotente perante tanto descaso da preservação da nossa arquitetura. A gente espera que casos como esses não ocorram e que os órgãos de preservação sejam mais ágeis. Encerrei, Elton.